Olá, bem-vindos ao segundo vídeo da nossa primeira aula, onde a gente vai falar exatamente sobre o NoSQL. Mas antes, eu quero relembrar com vocês algumas coisas que são bem importantes para o nosso entendimento, até de por que o NoSQL surgiu. Vamos fazer um exercício aqui de relembrar basicamente a arquitetura de gerenciamento de banco de dados. Tá? Essa figura ela traz aqui a representação do que seriam diferentes usuários, aplicações aqui até distintas, né, conversando com o sistema de gerenciamento de banco de dados. E esse sistema de gerenciamento de banco de dados oferece uma interface para o banco de dados em si. Então, através dessa aplicação aqui, a gente consegue que outras aplicações façam manipulações em cima desse banco de dados. Tá? É importante a gente lembrar que o sistema de gerenciamento de banco de dados ele encapsula aí diversas operações que são comuns. Normalmente eles oferecem uma linguagem, por exemplo, tá? Para a gente poder operar em cima de um banco de dados. Uma das principais vantagens de adotar um sistema de gerenciamento de banco de dados é exatamente diminuir a carga em cima do programador. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, que o programador, se ele tivesse que cuidar dos aspectos dos dados, ele iria gastar tanto tempo cuidando do negócio em si, das características ali da aplicação, etc., quanto dos dados em si, das manipulações, das transformações que serão feitas ali naqueles dados. Tá? Então o SGBD ele vem para ajudar exatamente nesse aspecto. Né? Ele traz essa possibilidade de dividir aí a responsabilidade, digamos assim, ou até assumir boa parte das responsabilidades do ponto de vista de manipulação dos dados, gerenciamento aí do armazenamento também, e deixa os programadores, por exemplo, os arquitetos, seja lá quem for, se preocuparem especificamente com o negócio, né, com a aplicação para atender aí os diversos usuários. Nesse cenário, a gente pode dizer que existem três modelos, né, para a gente conseguir ter uma aplicação ou um uso bem sucedido de banco de dados. Tá? Do ponto de vista mais alto nível aqui dos usuários, da interação com a aplicação, etc., a gente tem um modelo conceitual. Tá? Do ponto de vista da aplicação, até ainda com a interação com o SGBD, de alguma forma a gente tem um modelo lógico, e o modelo físico está aqui sob a responsabilidade do SGBD, né, de administrar, digamos assim, o banco de dados em si. E aí falando o que é um modelo, o modelo nada mais é do que uma coleção aí de ferramentas, né, conceituais que descrevem os dados, relações, semântica, restrições. Tá? E a gente vai ver um pouco dos relacionamentos agora entre esses três modelos, e vocês vão notar exatamente onde é que o NoSQL ele acaba se encaixando. Tá? O que o NoSQL vem para poder ajudar a gente. Do ponto de vista do modelo conceitual, o que a gente pode imaginar é que o modelo conceitual ele não está preocupado com implementações ainda, ele está muito preocupado, ou ele está mais interessado, na verdade, em abstrair realmente a realidade. Né? E aí a gente entra na questão do universo de discurso, por exemplo, que é o que de fato acontece ali e que a aplicação está tentando modelar, que a aplicação pretende, na verdade, modelar dentro dela. Tá? Então, imaginando, por exemplo, que a gente tem aqui os diferentes usuários, a gente pode ter no nível de abstração que existem membros, né? Por exemplo, existe um membro aqui que é a Doriana. A Doriana ela faz um empréstimo de um livro. Do ponto de vista de abstração, aí já pensando um pouco no nível de dados, né? A gente tem a noção de empréstimo, que seria uma forma de você relacionar o membro, né, uma pessoa, com o próprio livro. Você tem uma forma de relacionar o livro também com o autor. Então a gente tem aqui Horácio, que é o autor. No fundo, o que a gente tem no nosso universo de discurso é que Horácio escreveu esse livro aqui e que Doriana fez o empréstimo desse livro. Tá? Do ponto de vista de abstração, a gente começa a entender aí um pouco mais como é que essas coisas se relacionam, como é que essas coisas se ligam. Né? E aí no modelo conceitual existem algumas formas a gente representar isso. Por exemplo, aqui a gente está vendo o modelo de entidade de relacionamento, mas a gente tem, por exemplo, o ML, que seria uma outra forma de serializar, né, digamos assim, essa abstração que a gente quer fazer. Então note que quando a gente está aqui pensando em entidades, né, os relacionamentos entre as entidades, a gente não está pensando no bit ainda lá dentro, como é que vai estar o dado, se ele vai ser... vai ter tal característica, ou se ele vai ter uma chave para uma outra. A gente não está pensando em nada disso. Né? Então o modelo conceitual é uma ferramenta para a gente pensar, sem necessariamente tocar em questões de representação física. Né? E ele pode ser serializado ou representado, aí, por exemplo, usando o ER, que é uma forma que se popularizou muito. Né? E ele também é uma ferramenta de comunicação, o modelo conceitual. É uma forma que a gente tem de registrar também as coisas. Né? E quando a gente registra, a gente consegue melhorar a comunicação. Então eu consigo fazer aqui meu modelo conceitual, mandar para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai conseguir entender quais são os meus objetivos, o que eu estou mapeando ali naquela construção. Tá?
Do ponto de vista sequencial, vamos dizer assim, né, quando a gente pensa no conjunto funcional, aplicação, SGBD, banco de dados e tal, a gente entra no modelo lógico, né? O que é o modelo lógico? O modelo lógico ele quer exatamente separar o modelo conceitual do modelo físico. Aliás, essa foi uma grande contribuição no trabalho do CODE, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, do ponto de vista da proposta do modelo relacional, né, que é o que ele propôs. Essa separação é extremamente poderosa, porque agora eu consigo ter uma forma, digamos assim, de representar aquilo que eu pensei conceitualmente. Então o modelo conceitual é extremamente poderoso para a gente conseguir representar as relações e tudo mais. E o modelo lógico é uma forma de representar isso do ponto de vista de estrutura, por exemplo, estrutura de dados e tudo mais. A gente já vê que existem vários outros tipos de modelo, tá? Às vezes a gente nem conhece todos, existem vários aí, talvez vocês nem conheçam todos, ainda vou tentar apresentar para vocês os mais importantes. Mas o grande benefício do modelo lógico é exatamente essa separação, tá? Entre o que é conceito, o que é negócio e tudo mais, da parte física, né, dos dados. E aí existem vários desses modelos, eu estou mostrando aqui, por exemplo, o modelo relacional, tem o modelo orientado a objetos, baseado em rede, hierárquico. O hierárquico, por exemplo, documento, né? É um dos modelos que a gente pode considerar aqui. Enfim, existem vários. Tá? E aí dentro desse espectro, a gente tem também a questão da representação dos dados ali, né? Das informações. Existem basicamente modelos lógicos que vão por um caminho muito mais estruturado, ou seja, muito estritos, como por exemplo o próprio modelo relacional, onde você tem que conhecer, por exemplo, a priori, né, todos os campos que você vai ter ali e tudo mais. Cada registro segue ali o mesmo formato, tem uma estrutura fixa, digamos assim, mesmo que você consiga, por exemplo, configurar de alguma forma, escolher os tipos dos dados, etc., mais para baixo ali no modelo físico. Do ponto de vista estruturado, você tem ali um formato muito fechado, muito bem definido. Já no semi-estruturado, alguns elementos, você tem uma estrutura, né? Por exemplo, não sei, um XML, quer dizer, ele tem uma estrutura, por exemplo, hierárquica, mas se você pegar um campo, você pode ter um campo do XML que é um texto livre ali que você vai colocar, digamos assim, do jeito que você quiser essas informações, né? Então o semi-estruturado ele tem algum tipo de estrutura, normalmente são estruturas que relacionam os elementos internos ali, mas eles são um pouco mais flexíveis, né? Esse grafo aqui, ele mostra essa separação, né, o relacionamento sobre a ótica do consumo humano. Então aqui no eixo X, por exemplo, a gente tem o que seria as formas, né, mais human-friendly, ou seja, mais fáceis para consumo humano, até chegar ao que é aquilo que é mais fácil para a máquina poder consumir, né? E aí no eixo Y a gente tem assim, o que seria o mais estruturado, ou seja, o mais restrito possível até o menos restrito possível até o mais estruturado, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar uma foto, ela é facilmente consumida por um humano, né? Mas para uma máquina você tem que aí aplicar diversos algoritmos, fazer filtros e tudo mais para poder extrair algum tipo de informação dali. Então são visões completamente diferentes. Enquanto para o humano é extremamente fácil de consumir, para a máquina acaba sendo bastante complicado. E isso vai crescendo, né? Do ponto de vista de texto, ainda é humanamente mais fácil de consumir, mas já é um pouco mais complicado do que uma foto, por exemplo. Vai ficando mais fácil para a máquina poder consumir. Aí você tem estrutura de grafos, árvores, tabelas, até chegar em listas, ou array, ou seja lá o que for. Tá? Então, essa relação aqui é bem importante para a gente poder entender como esses modelos lógicos eles estão um pouco mais voltados para um momento aqui desse espectro. Tá? A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Dentro dos modelos lógicos, o modelo lógico mais popular certamente é a tabela. Né? E uma tabela ela é basicamente uma estrutura onde você tem um esquema, né, que define aí, de alguma forma a semântica ali dos seus atributos. Você tem as instâncias aqui embaixo, então cada linha, por exemplo, aqui para a gente é uma instância do que seria algo na vida real, nesse caso aqui seria um livro, por exemplo, né? E aí as informações aqui seriam os atributos, né, de cada uma dessas instâncias. Então, é uma forma muito fácil de você estruturar, dar um grau de estrutura para os seus dados, né? São extremamente previsíveis também, então não tem muito o que você mudar sobre essa ótica aí de estruturas tabulares, né? E essa representação estruturada acaba sendo de fácil consumo por humanos, né? Tanto para o humano quanto para a máquina. Isso a gente percebe no dia a dia, quer dizer, planilhas eletrônicas ainda são uma das ferramentas mais utilizadas aí
em qualquer área que você for olhar, né? E se a gente vai para coisas mais sofisticadas, não sei, data science, você tem lá Pandas tem data frame, Spark, né, processamento distribuído, você tem data frame também, você tem tabelas e tudo mais. Então, a tabela ela é uma estrutura, um modelo lógico popular porque é fácil para ser consumido, de ser consumido pelos dois, né, digamos assim, tanto pelos humanos quanto pela máquina. É claro que dependendo da tabela e enfim, das nuances ali que você vai ter, pode ficar um pouco mais complicado para um ou para outro. Você consegue complicar o negócio. Mas de certa forma é uma estrutura relativamente simples, né? E as tabelas elas são um elemento central também do modelo relacional, que é o modelo que a gente já sabe que é o mais adotado, né? O mais amplamente utilizado aí por SGBDs. Ele foi descrito aí pelo CODE em 1970, então é uma coisa que já vem muito, já é uma coisa muito madura, né? A gente tem implementações aí extremamente complexas que oferecem um grau de confiabilidade, de performance, etc., de nível altíssimo, né? Digamos assim. E uma das coisas interessantes do modelo relacional, uma contribuição importante do modelo relacional, é exatamente essa separação que eu comentei antes do modelo lógico e do modelo físico, né? E ela veio exatamente para poder responder, ou como se fosse uma resposta, né? uma solução para um cenário muito complexo de incompatibilidade entre modelos e sistemas. Tá? O problema e os problemas e as limitações aí dessa estrutura, ou do modelo relacional, são relacionados com a questão do cenário que a gente tem atualmente. Né? Eu falei um pouco para vocês sobre Big Data na aula anterior. Então, de alguma forma, o modelo relacional, ou seja, essa estrutura tabular, por exemplo, ela pode trazer algumas limitações. Então, ela não se aplica a todos os cenários, especialmente num contexto que a gente tem hoje, de dados extremamente complexos, com volume altíssimo e tudo mais. Então, o NoSQL ele também vem como uma espécie de redescoberta de outros modelos. Então aqui eu mostrei para vocês, por exemplo, que existem vários modelos. Né? Esses modelos, inclusive, são muito antigos. Tem modelos aqui que já são estudados, são estressados na literatura há muito tempo. Mas eles perderam espaço, digamos assim, para o relacional, porque o relacional atendia muito bem a maioria dos cenários. E aí houve um resgate, digamos assim, nessa era NoSQL, ultimamente, desses outros tipos de modelos lógicos. Tá? E aí, falando do modelo físico, só para a gente concluir, eu não vou entrar em detalhes sobre o modelo físico, eu vou deixar no nosso material complementar um vídeo do professor Santanquia, onde ele discute um pouco mais os aspectos de modelo físico, como é que você pode armazenar, como é que você aproveita, inclusive, a própria estrutura física do disco, né? Para poder escrever ali nos blocos, em sequência, e facilitar com que o cabeçote de leitura do HD, né, ele consiga ler uma passagem só mais bytes e tudo mais. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é importante a gente entender que existem várias formas de você representar isso do ponto de vista físico. Tá? Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma onde você pega basicamente todos os seus valores e vai colocando isso sequencialmente, separados por vírgula, enfim. Ou de uma maneira sequencial. E aí você vai usar essa estrutura para você poder fazer busca e tudo mais. Tá? Então, eu só queria dar esse panorama para vocês e também comentar a respeito dos mapeamentos. Quer dizer, se eu tenho no nível conceitual aqui, eu estou usando, não sei, o ML, ou eu estou usando entidade de relacionamento, depois eu vou para o nível lógico, eu posso querer usar o modelo relacional aqui no meu nível lógico, né, tabelas e tudo mais, e depois eu posso querer representar isso lá no ponto de vista físico, num banco de dados relacional mesmo, lá as minhas tabelas vão estar propriamente ditas ali, escritas, enfim, no meu disco e tudo mais. Tá? Mas eu posso querer também fazer combinações de alguma forma, e isso é muito poderoso. Então eu consigo pensar, por exemplo, nesse nível aqui, do ponto de vista de entidade de relacionamento, e consigo ir para o nível lógico, tratando isso do ponto de vista de uma hierarquia, da lógica de hierarquia, né? A lógica de documentos, por exemplo. Tá? E aqui embaixo eu vou ter, na verdade, um grande banco de dados de documentos, né? ou até um banco de dados relacional. Tá? Então, assim, fica a seu critério. Você pode, por exemplo, pegar, escrever ou imaginar do ponto de vista lógico que essa sua estrutura conceitual ela vai virar, na verdade, uma hierarquia, e você vai mapear essa hierarquia em cima de um banco de dados extremamente relacional, do ponto de vista de tabelas. Aí, né? Ou você pode realmente serializar de alguma forma, colocar no seu banco de dados os documentos em si. Tá? Então essa separação é extremamente poderosa porque você começa a ter benefícios. Né? Então você consegue mapear, por exemplo, as coisas no modelo conceitual, e aí, dependendo do seu cenário, por exemplo, você pode assumir aqui
um modelo lógico um pouco mais voltado para aquilo que funciona para o seu cenário. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu estou mapeando um banco de dados de transações bancárias e o meu interesse com esse banco de dados é depois descobrir fraudes, né, ou os sistemas de lavagem de dinheiro, o que seja. Então tudo bem, eu até posso imaginar aqui do ponto de vista conceitual o modelo de entidade de relacionamento. Então vou ter lá as contas bancárias, os bancos, as empresas e tudo mais. Quando eu vou para o meu modelo lógico, eu estou interessado em mapear isso aqui no nível de um grafo, por exemplo. E eu poderia pegar esse grafo e mapear isso em cima de um banco de dados relacional, por exemplo. Tá? Não tem problema nenhum. A questão é que eu vou ter, por exemplo, problemas de performance. Então, o NoSQL ele vem exatamente nessa possibilidade de você agora expandir, né, a sua capacidade de representar, por exemplo, outras estruturas, né, como grafos, documentos, ou seja, hierarquias, né, chaves e valores e tudo mais. Isso é o que a gente vai ver daqui para frente. Resumindo, o que a gente tem do ponto de vista prático? A gente tem várias aplicações aí se conectando a um único banco de dados, através de uma linguagem de manipulação. Lá no seu banco de dados você tem o seu dicionário de dados, com o seu esquema, todos os detalhes internos ali, né? As suas constraints e tudo mais. E aí, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, tá? De não pensar, Matheus, mas esse banco de dados aqui pode ser distribuído, etc. Vamos pensar ele só como uma entidade nesse momento. Mais pra frente a gente vai ver as questões que estão envolvidas, por exemplo, quando eu tenho um banco de dados distribuídos, tá? E do ponto de vista mais conceitual, mais alto nível, vamos dizer assim, o que a gente tem são várias visões, né, ou várias representações aí do seu universo de discurso que são mapeadas do ponto de vista conceitual, né, no modelo conceitual. Isso é traduzido para um modelo lógico, por exemplo, tabelas, ou um grafo, ou uma hierarquia, o que seja. Tá? E isso é de alguma forma refletido no seu modelo físico. Tá? E quem vai cuidar, inclusive, do modelo físico para você é justamente o seu sistema de gerenciamento de banco de dados, que é a interface que normalmente nós, desenvolvedores, é o que a gente conhece, né? É o que a gente interage, tá? Através de uma linguagem de manipulação. Bom, dito isso, basicamente o modelo de dados modelos de banco de dados, né? São maneiras lógicas aí de você estruturar os dados da aplicação. O modelo ele acaba determinando como o sistema de banco de dados vão manipular essas informações, né? Especialmente o modelo lógico. E o banco de dados relacional é um dos mais populares. Acho que isso aqui é um senso comum, a gente vai falar daqui a pouco sobre os rankings e tudo mais. Mas eu quero fazer com vocês aqui um exercício de entender como a gente chegou no NoSQL aí. Eu divido isso em 4 atos. Tá? O primeiro é o ACID vai muito bem, obrigado. Então vocês já viram lá com o professor Célio toda a parte de ACID, etc. E eu vou mostrar para vocês como isso já estava satisfazendo, digamos assim. Ele conseguia atingir o próprio banco de dados relacional com as propriedades ACID, ele já conseguia atingir aí grande parte dos cenários. Tá? Mas veio o dilúvio de dados. Não só o dilúvio de dados, mas alguns problemas aí, algumas mudanças, por exemplo, a própria forma como a gente escreve software, né, como a gente tem feito para desenvolver, acabou mudando aí esse cenário. Tá? A gente vai falar sobre isso nesse segundo ato aí. No terceiro ato, eu vou falar um pouco sobre o Teorema CAP, que foi uma forma que o Eric Brewer ele propôs aí, né, que algumas propriedades a gente não consegue garantir quando a gente trata de cenários de aplicações modernas ou aplicações que trabalham com uma escala muito grande. E aí a gente precisa abrir mão de algumas coisas do ACID para poder ganhar, para ter alguns benefícios. A gente vai falar disso daqui a pouco também. E por fim, a gente vai falar do Basic, que são novas propriedades. Então sai o ACID para alguns cenários, tá? E entra o Basic. Tá? Então, lembrando lá do ACID, bem rapidamente, basicamente, dentro de um banco de dados, a gente tem essa visão, um banco de dados garantido por ACID, né? A gente pode dizer que uma transação ela é sempre atômica, ela é consistente, ela é isolada e ela é durável. Ela é atômica porque ela começa e termina. Se alguma coisa acontecer, nada do que aconteceu ali no intermediário, né, durante o processo, é refletido no banco, então você basicamente aborta ali aquela transação. Ele é consistente porque uma transação tem que levar o banco de um estado consistente para outro estado também consistente. E ela é isolada de maneira que caso eu tenha duas transações ali, uma não vai influenciar na outra, não vai atrapalhar o bom funcionamento da outra. Tá? Do ponto de vista de durabilidade, são questões relacionadas à não volatilidade dos dados. Né? Então imagina, eu terminei uma transação agora e aí houve uma mega catástrofe ali de energia elétrica e caiu ali a energia. De alguma forma isso foi gravado, tá? Numa estrutura que seja não volátil, e quando o banco religar e fizer lá todos os checks e correções, o meu dado vai estar lá e não vou ter nenhum tipo de inconsistência.
Tá? Essa visão, essas propriedades eram a base de toda a pesquisa de banco de dados relacional. Tá? Desculpa, de sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Então, de uma hora para outra, né, digamos assim, houve uma espécie de enfrentamento, um questionamento de pessoal dizendo o seguinte: olha, cara, eu não consigo garantir ACID, eu não consigo, né, garantir ACID para todos os cenários. Principalmente para aplicações modernas, né, aplicações, por exemplo, que vão trabalhar com alta disponibilidade, uma escala realmente muito alta, onde você tem um volume de transações ali muito grande. Enfim, o ACID vinha bem, tá? Mas chegou uma hora que não dava mais. Tá? E muito disso tem a ver com a questão de Big Data que a gente estava falando, volume, esse cenário todo que a gente discutiu lá no primeiro vídeo. Tá? Então, quais são as qualidades, por exemplo, dos bancos de dados relacionais? Eles são persistentes, eles são íntegros, fazem um bom controle de transação, controle de concorrência, segurança, toda a parte de confiabilidade, aí oferece uma linguagem de consulta eficiente e eficaz para a maioria dos cenários. Tá? O problema é que tudo mudou. Né? Tudo mudou não só do ponto de vista de volume, como a gente já discutiu, mas também do ponto de vista de desenvolvimento. A gente vai discutir um pouco rapidinho isso agora. Que é o conceito de aplicações modernas, vamos dizer assim. Aplicações modernas são aplicações que estão realmente centradas em dados, vamos dizer assim. Tá? E que lidam com volumes massivos ali de dados, tanto de não estruturados como semi-estruturados ou até polimórficos, tá? Complexos. Um exemplo, só para ilustrar, de dado polimórfico pode ser uma página HTML, onde você tem uma estrutura, né, de alguma forma, e você tem a imagem no meio, um link, um vídeo. Então ele não é só textual, ele tem uma estrutura ali um pouco complexa, em que as coisas não são totalmente autocontidas, você tem apontamentos, enfim. Então você tem aplicações que estão gerenciando, por exemplo, esse tipo de dado, né, estruturado, não estruturado, um pouco mais complexo. Tem também a mudança no próprio ciclo de desenvolvimento, né? Então a gente saiu num cenário em cascata, onde você pegava assim 5 caras na empresa, botava numa sala e falava: vamos fechar o esquema do banco de dados. E aí os caras passavam 3 semanas, 4 semanas, né? E a gente se mexeu também, houve um movimento ágil, por exemplo, né, em direção às metodologias ágeis de desenvolvimento, e isso também, de certa forma, impactou esse desenvolvimento. Né? Impactou essa questão, por exemplo, da adoção de um banco de dados que tem um esquema super estrito. Né? Então, apesar da gente ainda se preocupar com o esquema, a gente percebeu, né, a indústria principalmente percebeu que essa ideia de sentar numa mesa, definir um esquema de banco de dados nem sempre vai acontecer. O esquema é uma coisa orgânica que vai acontecendo. Né? Então, suportar isso, ainda mais dentro desse espectro novo, nessa forma nova aí, digamos assim, de desenvolver software, isso também gerou impactos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem pequenos times ali trabalhando em sprints ágeis, né? Ali, entregas a cada semana, a cada X dias para geração de código, etc. Então, por exemplo, atualizar um esquema de banco de dados relacional depois que você já está rodando o negócio pode gerar um downtime, né? Por quê? Porque você vai ter que fazer alteração ali, e aí isso vai ter que ser refletido no banco de alguma forma e tudo mais. Então, o próprio SGBD, se ele é ACID, por exemplo, muitas vezes ele pode não suportar muito bem, ou dependendo do seu contexto, você não pode ter aquele tempozinho ali de downtime para fazer ajustes no esquema. Né? E aí a própria questão de as aplicações agora elas não são mais feitas para rodar num conjuntinho ali de pessoas ou nada do tipo. Né? A gente está falando aí de várias aplicações, essas aplicações modernas que rodam 24/7, tem usuários usando diferentes dispositivos, você tem uma escala absurda às vezes, ou que você tem picos aí de acesso, por exemplo. Enfim, a brincadeira começa a ser escalável aí sob vários aspectos, né? Então, nessa ótica de softwares modernos, digamos assim, surgem vários problemas, né? Então, pensando que as organizações, por exemplo, estão indo em direção a arquiteturas escaláveis, até pelo próprio facilitador que foram as clouds, o cenário começa a exigir soluções distribuídas. Tá? E é isso que a gente vai falar daqui a pouco no terceiro ato. E aí, o que essas empresas perceberam? Né? Que nem sempre você precisa ter um banco de dados transacional, por exemplo. Nem sempre você precisa garantir o ACID, desde que você ofereça uma boa experiência para o seu usuário. Eu posso dar 2 exemplos. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, né? Eu falei, me passa seu Facebook, alguma coisa assim. E eu adicionei ali a pessoa na hora, né? E aí ela olhou lá nas notificações dela e não tinha nenhuma notificação, né? Ainda não tinha chegado para ela o convite, né, de amizade ali no Facebook, né?
E aí você começa a entender o seguinte, se a gente vai falando de um banco de dados transacional, super restrito, etc., na hora que eu fiz o pedido e a outra pessoa atualizou a página, deveria estar disponível para ela essa informação. Né? Mas de alguma forma a escala é tão grande que é ok também se eu esperar ali 10, 20 segundos para numa próxima atualização dessa pessoa chegar a notificação para ele. Né? Então, por exemplo, quando você está lá numa foto, vamos pegar uma outra rede social, não sei, Instagram, e aí você está lá e atualiza o seu feed, você abre uma foto e vê lá o contador de likes. Né? Aquilo que você está vendo não necessariamente reflete a realidade. Pode ser que você precisa aguardar um tempo ainda para que o banco consiga reunir todas as informações ali que foram chegando, de todas as pessoas que foram curtindo, etc., para depois ele conseguir realmente consolidar isso e te dar uma informação. E isso é ok para alguns cenários. Tá? Tem a própria limitação vertical também, quer dizer, começar a comprar um monte de servidores super parrudos, cheio de memória, processador, etc., é extremamente caro. E a gente está vivendo uma era onde o hardware ficou muito barato. O hardware, digamos assim, de baixo custo, que não é tão confiável, ele está muito barato, então por que ao invés de você comprar uma mega máquina e tudo mais, você simplesmente não sai por aí comprando esses HDs baratos, implementa uma política que você vai replicando os dados para você aceitar quando um HD falhar, você consegue ir lá trocar aquele HD, etc. Né? Então, é nesse cenário que eu tô colocando aqui como software moderno, aplicações modernas. Tá? Além disso, a gente tem também a questão de especialização. Né? A gente tem, basicamente, alguns requisitos, alguns cenários que são muito específicos. E aí, quando você pega um banco de dados, por exemplo, super transacional e voltado a garantir as propriedades ácidas, etc., às vezes você não consegue atender esses requisitos. Né? Então, surgem aí alguns problemas, digamos assim. É aí onde vem o CAP. O CAP nada mais é do que uma provocação, né, uma conjectura que foi feita pelo Eric Brewer, que é uma referência na área de banco de dados, né, onde ele falou o seguinte, olha, é impossível para que um web service, né, um serviço web, aí que eu chamei de aplicação moderna, digamos assim, ou aplicação web, seja lá como você queira chamar, na escala web, é impossível que você consiga garantir para essa aplicação essas três coisas aqui ao mesmo tempo. Consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Tolerância à partição é porque, de novo, como a gente está falando de escala, você precisa ter um sistema distribuído. E aí você precisa começar a ter particionamento aí, através dos nós aí, né, da sua rede e tudo mais. Então, essa conjectura foi muito interessante porque, de fato, é muito difícil de você garantir, por exemplo, que você é tolerante a particionamento e que você também é consistente. Né? Porque se você está com o seu dado particionado ali na rede, no nó 1, no nó 2, no nó 3, eventualmente você vai ter que garantir a consistência entre esses nós. Você vai ter que fazer uma comunicação com todo mundo e aí deixar todo mundo na mesma página, digamos assim, todo mundo sincronizado. Nesse meio tempo, você pode pedir uma informação, né, a um dos nós. Esse nó pode estar desatualizado, por exemplo. Então você não vai conseguir garantir consistência. A mesma coisa é a disponibilidade. Se você quer garantir consistência, por exemplo, significa que você só vai conseguir fazer uma leitura ou uma escrita quando todo mundo estiver sincado. Então você vai responder para a sua aplicação que está perguntando alguma coisa, pedindo alguma coisa para escrever ou para ler. Seguinte, olha, segura aí que eu estou fazendo aqui os meus procedimentos para poder sincronizar. Então você não vai conseguir garantir que vai estar 100% disponível. Então é muito interessante essa ideia, eu queria explorar um pouco mais ela com vocês aqui. Então, do ponto de vista desses três elementos, eu acho que consistência a gente pode resumir como todo mundo enxerga a mesma coisa. Então, se eu tenho três nós, então todos eles vendo a mesma coisa ali, se eu bater em qualquer um deles e fizer uma leitura, eu vou receber o mesmo valor. Tá? Do ponto de vista de disponibilidade, é o seguinte, cada pedido, ou seja, cada leitura que eu faço, escrita, etc., recebe uma resposta sem erro. Tá? Aí, nesse caso, sem garantia de que contém a escrita mais recente, mas ela recebe uma resposta sem erro. Então, se você lá no seu celularzinho, o Instagram, me fala quantos likes eu tenho aqui. Ele te fala 20, mas na verdade já tem um nó lá que está com 30, já tem mais 30 likes. Né? Então, esse valor que você recebeu, 20, não é o coerente. Mas, eventualmente, você vai estar consistente. Tá? Do ponto de vista de tolerância a particionamento, o sistema continua funcionando, dando as respostas que você precisa, apesar de, por exemplo, problemas de erro ali, um nó não conseguiu enxergar o outro, não conseguiu sincronizar, mas a brincadeira continua acontecendo. Tá? Na cabeça de muitos, agora pode estar começando a falar assim, pô, mas aí eu tenho vários problemas, né? Eu não vou ter várias garantias. Isso é verdade. Tá? Lembra que eu falei lá no começo que, no fundo, a CGBD
ele assume várias responsabilidades, né? E a ideia do NoSQL, ou esse problema trazido, por exemplo, por esse teorema CAP, é que tem cenários em que isso tem que ser um pouco mais voltado para o desenvolvedor. Essa decisão tem que estar no ponto de vista de negócio. E é extremamente importante, por exemplo, a gente aqui que está estudando, fazendo uma especialização em engenharia de software, que a gente entenda como isso impacta, inclusive, como a gente pensa em arquitetura, como a gente pensa em software, etc. Por quê? Porque existe um benefício maior, que é, por exemplo, a experiência do usuário, né? Então, eu vou entregar para o usuário um contador muito próximo, né, daquilo que é a realidade. Ah, tem 20 likes. Né? Tudo bem, não é realmente o valor ideal, concordo. Mas eventualmente, aí, essa garantia do eventualmente que a gente começa a trabalhar bastante, eventualmente meus nós ali da rede vão sincronizar e eu vou ter realmente o dado mais consistente. Então isso é muito poderoso, mas também é muito perigoso, né? Porque agora o nosso sistema ele tem que ser capaz de entender. Então você vai pensando, por exemplo, no sistema bancário, isso não pode acontecer, concorda? Quer dizer, se eu estou fazendo uma leitura do meu saldo, eu tenho que ter realmente um saldo coerente. E aí cabe a gente, engenheiro de software, arquiteto, seja lá quem for, a começar a entender essas nuances e aí adaptar aquilo para o nosso cenário, trazer o que é mais interessante, usar o que tem de melhor nessas tecnologias. Tá? Então, assim, do ponto de vista do teorema CAP, eu acho que o que é importante, por exemplo, é você conseguir se posicionar. Quer dizer, tudo bem, eu tenho que tomar uma decisão aqui sobre qual banco de dados eu vou escolher para o meu cenário, para a minha aplicação, etc. Então, qual é o banco que eu vou escolher? É um banco que vai atender duas dessas coisas, né? Duas dessas garantias, consistência, tolerância à partição ou disponibilidade, por exemplo. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de consistência e disponibilidade, eu tenho um banco de dados relacionais. Né? É claro que isso nem sempre é verdade. Por exemplo, existe uma versão, inclusive antiga, acho que é 2004, tá? Do MySQL em modo cluster. Mas aí eu não garanto, por exemplo, disponibilidade. Eu garanto que eu tenho um cluster, eu sou tolerante a particionamento dos dados aí pela rede, eu garanti a consistência, mas nem sempre estarei disponível, porque eu posso estar ali tomando medidas para justamente atender essa questão da tolerância a partições. Agora, tratando de um banco de dados relacional simples, que roda numa máquina só e coisas do tipo, ele é extremamente consistente e extremamente disponível, né? Na medida do possível, claro, mas ele não é tolerante à partição. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho um cenário como esse, a minha escalabilidade normalmente ela é vertical. Eu não consigo botar mais máquinas na rede. Eu tenho que aumentar a minha máquina para poder suportar esse cenário. Tá? A mesma coisa desse outro lado aqui, né? Do ponto de vista de consistência e tolerância à partição. Eu posso ser consistente e tolerante à partição, mas eu não vou ser disponível. Né? Aí eu tenho, por exemplo, aqui MongoDB. Isso aqui não é muito verdade, tá, pessoal? Porque esses bancos eles são extremamente complexos. Então, o Mongo, por exemplo, você consegue fazer algumas configurações para tentar atingir, por exemplo, alta disponibilidade tolerância à partição, mas sem garantir muita consistência. E aí você usa tratativos aí para fazer uma consistência eventual e tudo mais. Então, assim, mas de certa forma, o que você tem agora? Você tem sempre um trade-off. Né? No fundo, NoSQL é basicamente um trade-off. E aí vem o Base, né? Sai o ACID, não sai o ACID, mas como uma nova forma, vamos dizer assim, da gente pensar o ACID, uma nova proposta, para o ACID, tem o Base. O Base, ele trata de mínimo de disponibilidade, ou Basically Available, que é o seguinte, na maior parte do tempo o banco está disponível, mesmo que alguma coisa errada tenha acontecido, por exemplo, não esteja consistente ou coisas do tipo. Ele é soft state também, ou seja, o banco não precisa estar consistente com a escrita, e nem as réplicas e nós precisam estar consistentes entre si. Ou seja, o que eu estou querendo dizer assim? O que a gente está querendo dizer aqui, né? É que nem sempre você sabe que dados stale ou dados como é que chama? Deprecated, dados antigos, vamos dizer assim, tá? Dados que não estão realmente sincronizados, é ok se esses dados, se você bater no banco de dados, ele te retornar aquilo. Agora, é claro que a aplicação aqui e os consumidores, eles têm que ter consciência disso. E aí tomar as medidas internas para poder, enfim, lidar com esse cenário. Né? A gente tem também a questão da consistência eventual. O que é a consistência eventual? É o ponto fundamental aqui do negócio. É que é o seguinte, tudo bem, eu tenho lá o meu soft state, né? Quando você me perguntar, pode ser que eu não tenha o dado mais atual, eu vou tentar te entregar o mais atual possível, mas eu garanto que eventualmente no tempo eu vou estar consistente. Então essa garantia aqui ela é um ponto fundamental
Porque apesar da minha aplicação aqui, ó, saber que eu fiz uma leitura, mas nem todo nó estava atualizado. Eu li de um nó, por exemplo, justamente que estava desatualizado, né? Mas eu sei que eventualmente, e aí esse eventualmente é perigoso, mas que o sistema vai ter que me garantir, né, que em algum momento esse dado vai estar sincronizado de alguma forma. Tá? E essa consistência ela é importante porque significa que o banco de dados está sempre caminhando em direção à consistência. E o que pode acontecer é que, como eu estou em rede, eu tenho vários nós ali, eu posso pegar de um nó que ainda não está no mesmo ponto que o outro. Então que a gente tem uma corrida, né? Esse nó aqui, ele está um pouco mais atrasado por questões de rede, latência, lá o que aconteceu. E esse já está um pouco mais atual, mas por algum motivo eu perguntei para esse nó aqui, né? E aí quando eu fiz a leitura eu peguei um valor que não era o valor correto. Mas eu sei que isso está caminhando, em algum momento esse nó vai atingir o mesmo patamar do outro, do ponto de vista de sincronização, por exemplo. Então, isso é extremamente poderoso. Tem esse exercício aqui que eu quero fazer com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar essa tela aqui para o lado. Deixa eu pegar aqui um board para a gente fazer esse exercício, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse negócio porque eu vou usar aqui o meu computador, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então vamos imaginar, aqui do lado direito a gente tem uma proposição, tá? Um exemplo, por exemplo. Esse exemplo, ele diz o seguinte, olha, eu tenho dois nós, tá? Então aqui eu tenho dois nós. E aí eu tenho uma operação de escrita no tempo T1, que alterou algum dado, não sei, imagina que tem uma variável lá, um contador, tá? O valor era x e esse nó atualizou para y, esse novo valor, tá? E aí uma operação de leitura foi feita em cima de um outro nó, certo? E aí o nó 2 foi que atendeu essa operação de leitura. Com base nessas propriedades base que a gente viu agora, é possível que o valor que eu vou ler na segunda operação não esteja atendendo a operação de escrita que eu fiz anteriormente. Vamos desenhar isso que eu acho que fica mais fácil, assim fica um pouco confuso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vamos botar aqui, vamos fazer um negócio bonito, vai. Então, eu vou colocar aqui um banco de dados. Cadê? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Tá, então eu estou colocando aqui um banco de dados, tá? Bom, consegui resolver aqui, vamos lá. Então eu vou colocar um banco de dados aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Pronto. Deixa eu pegar aqui a minha setinha. Vamos botar esse banco de dados aqui. Vamos colocar um outro banco de dados agora, uma outra instância, tá? Então vamos colocar essa outra instância aqui. Então o que acontece? Basicamente eu vou ter aqui um primeiro nó, vamos chamar esse cara aqui de nó 1, tá? Então esse cara aqui é um N1, tá? E esse aqui é um nó 2. De alguma forma, o sistema que está rodando, o banco de dados está rodando nos dois nós, eles vão trocando informações, concorda? Então de vez em quando eles fazem aí alguma política de troca de informação, para sincronização, sincronizar aí as suas partições locais, né? E tudo mais. O que acontece é o seguinte, por algum motivo eu tive uma aplicação aqui, então vamos botar aqui duas aplicações na verdade. Então eu tenho uma aplicação, deixa eu voltar aqui, eu tenho uma primeira aplicação, tá? Tem uma aplicação 1 aqui e tem uma aplicação 2. Tá? O que acontece? Essa aplicação 1 ela fez uma operação de escrita dizendo que o meu contador agora deveria ser 10. E o contador aqui nesse nó é 0 e o contador aqui nesse nó também é 0. Tá? Quando eu fiz essa solicitação aqui, pessoal, desculpa minha letra, mas é porque a falta do quadro negro é complicado, tá? Mas enfim, suponha que eu tenho aqui esse cenário, tá? Então, do ponto de vista, deixa eu mudar de cor aqui, o que aconteceu foi basicamente isso, né? Eu atualizei aqui meu valor para 10. O que acontece é, quando essa operação foi feita,
usando alguma estratégia, ainda a gente não vai discutir agora essas estratégias, acontece uma sincronização aqui. Tá? Então, depois dessa sincronização, opa, difícil aqui o negócio. Vamos lá. Então, depois dessa sincronização, depois desse 5, deveria acontecer isso, né? Eu deveria agora aqui também no nó 2 ter o valor 10. Mas suponha que a gente teve um problema aqui. Tá? Então não deu tempo de eu fazer essa atualização aqui. Ó. Então nesse outro nó aqui, deixa eu pegar a setinha. Nesse outro nó aqui, eu ainda continuo com o valor 0. Por quê? Porque houve um problema e aí eu não consegui fazer essa operação aqui de sync. Ela falhou. Tá? E aí esse statement aqui que a gente está vendo, essa proposta, né, aqui do lado, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, infelizmente quando o 2 fizer uma leitura, pode ser que o valor que seja retornado é que C é igual a 0. Tá? Agora, evidentemente, o que vai acontecer? Esse processo aqui, ó, ele é cíclico. Né? Então, eventualmente, ou até através de um outro nó, ou seja lá o que for que vai acontecer, esse sync aqui vai acontecer e aí sim eu vou ter aqui meu valor atualizado. E aí se o 2 fizer uma nova leitura, ele vai receber que o contador agora é 10. Tá? Então, pessoal, essa visão é muito interessante porque agora a própria aplicação ela entende que o valor pode não estar consistente. Tá? E aí você pode tomar a decisão que você quiser, você espera, você tenta mais de uma vez, enfim, você pode até ter garantias do ponto de vista de configuração do banco de dados para que você consiga ter um tempo mínimo para fazer essa sincronização e tal. Tá? Ou caso você não consiga, por exemplo, caso isso aqui aconteça, o banco, aquele nó entra num modo em que ele não está consistente, você vai perguntar para um outro nó. Então, ou você pode perguntar para 3 ou 4 nós e aí você decide, não sei, pegando aí a moda, né, qual é o valor que você vai usar. Enfim, tem uma infinidade de formas que você tem de resolver isso, mas o importante é você entender que agora, aquelas garantias que a gente tinha no ACID, a gente não vai ter mais. Tá? E aí falando, esses slides aqui são bem legais porque foram tirados da própria apresentação do Eric Brewer, né? Lá no Pod C, nessa conferência, ele foi keynote e tudo mais, então é muito interessante a gente ver como a coisa surgiu e eu acho muito legal, por exemplo, a forma como ele colocou isso, né? Quer dizer, o trade-off de trocar consistência e isolamento por disponibilidade é extremamente importante para essas aplicações web, né? Para esses serviços web, por exemplo. Então, e aí nesse cenário, a própria pesquisa em banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, é sempre sobre ACID, a maioria pelo menos, né? Só que aí abrir mão disso para a maioria desses cenários novos, dessas aplicações novas, faz muito sentido. Tá? E aí ele faz uma comparação muito legal de ACID versus Base aqui, que também é muito interessante. Então, ele falou, ó, no ACID você tem uma consistência forte, você tem um isolamento, o foco no commit, transações ali alinhadas, disponibilidade, mas ele até colocou interrogação, porque às vezes você tem, por exemplo, uma consulta performa muito mal, isso pode gerar problema de disponibilidade, né? Mas, em geral, você tem um sistema disponível, né? Ele é conservativo, no sentido de que ele é pessimista, né? Ele sempre imagina que, por exemplo, pensando até no próprio isolamento, né? No sentido de que ou você termina tudo ou você não termina nada e tudo mais, além da própria evolução do esquema, que eu estou até comentando com vocês, quer dizer, é muito difícil de você evoluir o esquema, de você, eu preciso colocar aqui só mais 2 tabelas ou mais 3 campos e tal, isso tem um impacto gigantesco. Quem já é desenvolvedor, que já trabalha com isso, já deve ter passado por isso em algum momento, né? E é realmente muito complicado. Do ponto de vista do Base, a gente tem uma consistência fraca, né? Ou seja, dados depreciados, digamos assim, dados antigos, ok, tudo bem, a gente aceita. A gente entende que em algum momento isso vai estar consistente e a aplicação sabe que talvez ela não esteja entregando ali naquele exato instante a informação mais atualizada. Tá? A mesma coisa é a parte de disponibilidade. Né? Então, a ideia aqui no Base, a propriedade você tem que entregar, você tem que estar altamente disponível. Né? Você não pode entregar para o seu usuário, por exemplo, infelizmente não pude conectar ao banco de dados. Né?
você prefere dar uma informação, mesmo até que essa informação venha de alguma forma para te explicar alguma coisa. Olha, estou fazendo um sync aqui agora, tente daqui a pouco, sei lá. Tá? A mesma coisa é, ao invés de a gente ter, por exemplo, uma visão pessimista, a gente faz um melhor esforço aqui do lado do base, né? Então, eu consegui executar até aqui, né? Eu consegui, quando eu fiz a contagem agora, eu consegui contar esses nós. Então, é o best effort e essas aproximações são ok. O próprio sistema entende que isso pode acontecer. De novo, pessoal, isso aqui não é para todo caso, tá? O que a gente está tentando, o que está sendo proposto aqui é que para alguns cenários isso faz sentido. Tem cenários que tem que ser ACID, não tem jeito. Tem cenários que você pode ir para uma solução base. Por quê? Porque faz sentido para o seu contexto ali. Tá? Então, pensando em rede social, por exemplo, ninguém vai morrer se você entregar um contador de likes de foto faltando 2 ou 3 likes ali. Tá? Por outro lado, uma aplicação bancária, se você não garante ACID, você vai ter problemas severos. Né? Então, vamos manter isso em mente. E ele aqui é um pouco mais agressivo, né? Ele é otimista de alguma forma. Ele é mais simples, ele é rápido e ele é fácil de ser mudado, especialmente o esquema, né? Então essa é basicamente, pessoal, a comparação entre o ACID, ou seja, a maioria dos bancos, do sistema de gerenciamento de banco de dados, e a nova proposta que é conhecida como NoSQL. Tá? Não é necessariamente verdade que todo NoSQL funciona desse jeito. Tá? Tem NoSQL, por exemplo, onde você não consegue fazer revolução de esquema. A gente vai fazer uma prática daqui a pouco com banco de dados orientados a séries temporais. E a vantagem do banco de dados orientados a séries temporais é que ele joga fora um monte de coisas. Então, Matheus, eu quero colocar um char lá no meu banco de dados. Não pode, você não tem essa opção. Por quê? Porque ele quer te entregar uma alta performance. Né? Então, assim, nem sempre isso aqui é verdade, no sentido de que dependendo do banco, dependendo do seu contexto, você vai ter que fazer algumas coisas você vai ter que realmente garantir e outras coisas você pode abrir mão, tá? Então não tem fórmula mágica, pessoal. É uma questão de você realmente conhecer o todo, que é o objetivo dessa disciplina, e você conhecer o seu cenário e você juntar as duas coisas, né? O que é mais interessante para aquele cenário ali. Então, assim, resumindo, tá? O NoSQL é basicamente uma buzzword. Ela não quer dizer absolutamente nada. E quer dizer tudo também ao mesmo tempo. Mas o que eu acho que é legal? A gente pensar nas características que são comuns, né? Primeira coisa não necessariamente é relacional de propósito geral. Então não necessariamente é aquele banco de dados que foi pensado para todos os cenários possíveis, que vai funcionar para a maioria dos casos, etc. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Por exemplo, séries temporais, até comentei agora, né? São soluções... séries temporais são problemas antigos, né? Desde os primórdios da computação. Por exemplo, monitorar uma caldeira, sei lá, né? E aí, quando você pega esse cenário e você mapeia para uma solução genérica, você acaba trazendo para o seu contexto ali um monte de coisas, né? Porque você trouxe uma mega solução que funciona para string, para dados geográficos, para isso, para aquilo outro. E no fundo você precisa só ter séries temporais, processar ali valores no tempo e tudo mais, né? A própria estrutura de grafos ela acaba sendo bastante útil em alguns cenários, né? E aí quando você quer representar, por exemplo, um grafo em cima de um modelo relacional, você começa a ter problemas de performance, a própria modelagem fica complicada, porque você acaba tendo que ficar transformando ali suas tabelas, fazendo visões, enfim. Fica uma coisa complicada de você gerenciar. Tá? No contexto aí de NoSQL, a gente tem ou um esquema ultra especializado, como eu comentei do ponto de vista de séries temporais, que é bem focado realmente para séries temporais. Você não consegue fazer lá relacionamentos, colocar dados, não sei, do formato X, né, um formato novo aí que você queira tratar. Você não consegue fazer isso no banco de séries temporais. Por quê? Porque as limitações são muito severas. Mas ele te entrega uma performance absurda do ponto de vista de processamento dessas séries, das curvas, né? Então a gente tem ou um cenário ultra especializado, onde o esquema é ultra fixo, você não vai conseguir mudar, por exemplo, depois, né? Ou você tem um esquema ultra livre, como o banco de dados de documentos, por exemplo, onde basicamente você não precisa definir nada, você abre lá o negócio e você já pode começar a adicionar campos, né? Eles são altamente escaláveis, né? Vixe, não sei por que saiu assim aqui. Mas essa alta escalabilidade não é só a vertical, como era nos single DBs, né, que a gente tinha. Agora eu consigo ir colocando mais máquinas lá no meu cluster e a coisa vai começar a ganhar mais poder computacional, mais poder de armazenamento, mais poder de processamento. Né? Ao mesmo tempo a gente tem uma alta disponibilidade, por quê? Porque a gente começa a ganhar eficiência na distribuição. Então, felizmente para a gente, os bancos de dados distribuídos,
eles já têm uma grande eficiência nessa distribuição. Então eles já conseguem entregar uma alta disponibilidade mesmo sendo tolerantes a particionamento. Tá? E tem outros fatores também que levam à ampla adoção, que eu acho que são realmente importantes, eu só vou trazer aqui como um extra, tá? Mas existe uma comunidade em torno também desses bancos NoSQL. Por quê? Porque eram bancos que começavam, eles surgiam ali de aplicações muito específicas, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Hive. O Hive é um sistema de Big Data Warehouse que a gente vai usar aqui na disciplina. Nasceu lá no Facebook, por exemplo, onde os caras precisavam processar um volume absurdo de dados. Não tinha como colocar isso no banco, mas tinha Hadoop na época. Então eles queriam escrever SQL e aquilo ser transformado, por exemplo, para jobs, né? MapReduce e tudo mais. Então começou uma comunidade ali e todas as pessoas que tinham um cenário parecido começaram a usar essa ferramenta do Facebook, o Facebook disponibilizou, né? E a coisa cresceu, foi crescendo e foi crescendo, tá? Então essa coisa do código aberto, ela é muito interessante porque ela cria uma comunidade ao redor, então isso também é um atrativo, porque significa que o software está sempre sendo construído. É claro que muitos bancos de dados são mantidos por empresas, tá, pessoal? Não é verdade que todo banco de dados NoSQL é mantido por comunidade ou nada disso. Mas mesmo assim, normalmente esses bancos, mesmo mantidos por empresas, tem uma comunidade, tem um suporte muito grande, tá? Então isso é bem interessante. Além disso, tem o próprio ecossistema, né, que são os facilitadores aí ao redor, para a gente conseguir conectar com qualquer linguagem, conectar aí com outros ecossistemas. Então aqui só para poder ilustrar, o Power BI, o Tableau, né, eles têm aí conectores para vários tipos de dados, para vários tipos de bancos de dados, na verdade. Então isso facilita muito essa adoção, facilitou muito a adoção dos bancos NoSQL, porque a pessoa não ficava mais com uma solução ali super específica ou coisas do tipo, né? Realmente existe todo um ecossistema que abraçou o banco de dados NoSQL e isso é muito importante até, e isso aumentou, digamos assim, a adoção dessas tecnologias. Então, para resumir, eu gosto de pensar no NoSQL assim. Eu acho que NoSQL é uma espécie de escolha que você tem que fazer, ou são várias escolhas que você tem que fazer. Então, eu gosto dessa frase: aceite, por exemplo, a minha consistência eventual, na verdade, mas eu vou te dar flexibilidade, alta disponibilidade, alta performance ou coisas do tipo. Então, sempre que você pensar em NoSQL, pense que você está fazendo uma escolha, você está jogando alguma coisa fora. Né? Então, pense no teorema CAP, por exemplo, você vai estar jogando um daqueles 3 itens fora, você não vai conseguir suportar alguma daquelas coisas. Então, tomar consciência de quando você está escolhendo um banco de dados NoSQL, na verdade qualquer banco de dados, né? Você está tomando decisões ali que vão ter um impacto muito grande na sua arquitetura, na própria experiência do usuário, etc. Isso muda muito o jogo e é por isso que essa disciplina está aqui dentro do curso de especialização em engenharia de software. Porque a gente precisa ter consciência desse processo, especialmente no cenário de hoje, né? Então, só para finalizar, fazendo aí uma comparação, eu detesto fazer essa comparação, mas eu acho que é importante para a gente aumentar um pouco aí o nosso entendimento, né? Mas eu acho que não são coisas para se comparar, são coisas complementares, quer dizer, banco de dados relacionais. Tem gente que agora, quando vai fazer qualquer coisa, não, vou começar aqui, vou pegar um Mongo, vou pegar um... E não para pensar nas consequências, naquilo que está abrindo mão, etc. Né? E aí, o banco relacional, por exemplo, ele atende muitos casos, tá? Não tem por que a gente ficar nessa de, vamos todo mundo usar NoSQL aqui, porque sim, tá? Então, eu gosto de fazer essa comparação mais nesse sentido, mas eu não acho que são duas coisas que estão competindo de alguma forma, tá? Mas algumas pessoas têm uma visão errada de que o banco de dados relacional é uma coisa muito bonitinha, dados estruturados, o esquema bem definido, garantia de propriedades ACID, e que o banco de dados NoSQL abraça o mundo, né, de dados semi-estruturados, não estruturados, tem um esquema flexível realmente, é muito específico, ou não tem nenhum esquema, e eles relaxam as propriedades ACID, vão por um caminho base, né? E aí fica parecendo que o banco de dados relacional é o mundo perfeito, é um mundo ultra controlado, em que é muito mais simples, que as coisas vão funcionar muito bem e tudo mais, e que o banco de dados NoSQL é pânico e desespero porque você não tem esquema, porque você não tem garantia, você não tem consistência e tudo mais. E o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: isso não é verdade, essa ideia sobre bancos relacionais ela está errada. Bancos relacionais têm desafios extremamente complexos, assim como o banco de dados NoSQL. Então, no fundo, é complicado para os dois lados. Tá? Então, a decisão ela nunca tem que ser baseada nessa visão de, digamos assim,
de conforto, né? O banco de dados relacional é uma coisa um pouco mais comportada, é uma coisa um pouco mais gerenciável ali, que você faz um esforço inicial e a coisa se mantém e tal. Isso não é verdade para nenhum dos dois lados. Então é confusão, problema você vai ter. É só você conversar com um DBA, por exemplo. Vocês têm algum DBA aqui, do ponto de vista de bancos relacionais, às vezes os problemas são tão complicados quanto os de banco de dados NoSQL. É claro que no banco de dados NoSQL, por exemplo, se a gente já falando de alguém sem, digamos assim, sem esquema, de uma solução sem esquema, é claro que os desafios são um pouco maiores, porque você que vai ter que tratar aquilo de alguma forma, você vai ter que colocar no seu código essas tratativas, né, de alguma forma, vai ter que fazer um ETL da vida, vai ter que transformar o seu banco de alguma forma para poder ir para um estado melhor, né, um estado mais controlado, digamos assim. Enquanto no banco relacional, você vai pagar esse preço, mas uma vez que você deixa estável, a coisa vai funcionar um pouco melhor, mas ela é tão difícil quanto. Tá, pessoal? Então é isso para essa aula. Na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre os tipos de banco de dados NoSQL e a gente vai fazer um exemplo já para começar com o banco de dados orientados a séries temporais. Tá? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.